Boa noite a todos e a todas. Hoje é 17 de junho de 2025. Eu sou Enéas Roncarati e hoje o Essential busca responder uma questão que é essencial para todo mundo. O que é a morte? O que a morte representa para nós todos? A morte é somente algo a ser temido? Como dizia Tommaso de Lampedusa no Leopardo, grande best-seller da literatura do século XIX na Itália, o amor e a morte são as duas grandes ocorrências na vida natural das pessoas. O amor todos conhecem, a morte também, porque todos são obrigados a passar por essas experiências. Mas o que nós conhecemos melhor, o amor ou a morte? Provavelmente o amor. E a morte? Quem é que a conhece a fundo? Quem é que já ouviu falar dela? O Essential de hoje é para buscar começar a responder, sem esgotar o assunto, esse assunto super interessante e necessário, que é do nosso encontro futuro, que todos nós aqui vamos fazer um dia no futuro, espero que mais lá para diante, não tão cedo assim, né, de modo a podermos aproveitar melhor nosso tempo, nossa energia, e podemos produzir os melhores frutos, as melhores flores, com o tempo e energia de que dispomos até o final de nossas vidas. Mas, afinal de contas, por que o conhecimento sobre a morte é tão importante? Alguém podia perguntar isso, né? É óbvio que conhecimento é poder. Na medida em que quem fala a fundo sobre alguma coisa que conhece, quem está transmitindo conhecimento, informações para outras pessoas, essa é uma pessoa que tem uma fala de poder, essa é uma pessoa que está efetivamente transmitindo conhecimento dito poderoso, que vai efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas. Qualquer conhecimento pertinente à questão da morte torna-se um conhecimento importante, pertinente, relevante para a nossa vida como um todo. Não há ninguém que não queira saber alguma coisa a respeito disso, independente de classe social, status, se a pessoa é rica ou pobre, se ela é de direita ou esquerda, se ela é da religião A, B ou C. Todo mundo quer saber o que é, no final das contas, a morte. E a principal questão a ser respondida é a seguinte, a questão que não quer calar, na realidade, é a seguinte: a morte é o fim de tudo? A resposta é não, claro que não. A morte é só uma passagem, uma porta. A morte é só uma ponte. Aliás, existem dentro da EQM, da experiência quase-morte, um mínimo de informações já compiladas, né, dentre todas as pessoas que passaram por essa experiência chamada EQM, experiência quase-morte, ou seja, elas são ditas mortas durante alguns minutos, que seja, voltam da morte e nos contam histórias. Que histórias essas pessoas nos contam, né? Vários cientistas, vários autores, né, de várias nacionalidades no mundo todo já compuseram muitos livros explorando essas possibilidades e vamos aqui falar de pelo menos duas ou três delas. Quase toda EQM, experiência quase morte, existe, por exemplo, a figura da hipermnésia. O que é isso? A pessoa conta que lá do outro lado, para começo de conversa, ela conta que a morte não é o fim de nada. A consciência da pessoa continua desperta lá do outro lado. A vida continua a correr, o fluxo da vida continua lá do outro lado. E a pessoa volta para cá contando histórias como a seguinte: ah, eu me lembrei da minha vida inteira, em questão de 5, 10 ou 15 minutos, é como se desenrolasse um filme na minha frente e eu revi a minha vida toda, desde o meu 0 ano de idade até aquele momento em que eu experimentei a quase morte, né? E o nome que os psicólogos transpessoais, né, junguianos ou não, não interessa, os psicólogos deram um nome a essa experiência, chamaram de hipermnésia, né? É o contrário da amnésia, a ausência de lembrança. A hipermnésia é a presença total da memória da sua vida inteira. Notou-se que uma boa porcentagem das pessoas que lidavam com a EQM relatavam a hipermnésia, ou seja, de alguma forma, elas tinham as suas próprias vidas não relatadas, mas passadas como se fosse um filme. E esse é um detalhe interessante, né? Ninguém sentava na sua frente e discutia contigo pormenores desse filme. Não, ele era passado de uma vez só.
na sua mente, ou como se fosse dentro da sua mente, e desde de ter infância, né, desde que você começou, basicamente, a ter consciência de tudo, né, esse filme, portanto, é sobre você, e ele começa quando você começa a ter consciência de tudo e passa rapidamente durante um prazo de tempo que é relativamente curto. As pessoas não vão além de 10, 15 minutos dizendo que não foi, eu não fiquei, eu vivi 50 anos, né, até ter a minha EQM. Eu não fiquei 50 anos vendo filme, eu fiquei 15 minutos vendo um filme sobre tudo. Não me perguntem como é isso, mas as pessoas relatam que em 10, 15 minutos vem um filme inteiro, que não deixa passar nada da sua própria vida inteira de anos seguidos. Tá? É claro que a gente sabe que lá do outro lado, onde a vida continua, o fluxo do tempo escoa-se de uma outra forma, de uma outra maneira, ou seja, numa velocidade diferente. É possível, inclusive, conjecturar que o tempo lá no plano astral, superior principalmente, né? Falamos aqui de plano astral, né? Quem tiver familiarizado com os conceitos da teosofia, né, que fala de plano astral, etc., já sabe o que eu estou falando. Eu só estou dando spoiler aqui de alguma coisa que a gente já vai falar, mas tem um pouquinho de paciência. Então, como eu dizia, a pessoa que está lá no plano astral superior, que é um lugar onde as pessoas vão parar, né, depois que morrem, não sem antes dialogarem com as próprias sombras, portanto, elas vão parar em lugares menos agradáveis primeiro, e dependendo efetivamente do seu grau vibracional, da sua frequência vibracional, passam, por exemplo, voando pelos umbrais da vida. O umbral é um outro lugar onde as pessoas vão parar depois da morte. Ficam apenas algumas horas ou alguns dias no umbral, se tanto, e vão parar lá no astral superior, né? Que é um plano consciencial muito diferente do plano físico, é óbvio, né? Mas onde a vida continua, onde, segundo o espiritismo kardecista, a vida maior acontece. Vida maior com V maiúsculo, M maiúsculo. Portanto, segundo o espiritismo kardecista, que começou na segunda metade do século XIX a desenvolver todo um caudal de conhecimentos e informações extremamente rico e que nos ilumina até hoje, de acordo, portanto, com esse caudal de informações e conhecimento, né, a vida continua. E você, por exemplo, pode efetivamente voltar a viver depois que você transpassar o portal da morte, porque a morte, como eu dizia, é uma passagem. Uma das coisas que se fala sobre o plano astral superior, portanto, complementando esse tipo de informação, é que o tempo passa muito mais rápido lá, né? Dentre outras coisas, mas a aula de hoje, o encontro de hoje, não é sobre plano astral, é sobre a morte. O que mais temos a falar sobre a morte, né? Vamos falar algumas coisas interessantes, não pretendo esgotar o assunto hoje, pretendo reintroduzi-lo. Vamos primeiro chamar a atenção para o fato de que, no passado, já tivemos um Essential sobre a morte. Vamos lembrar também que o nosso curso Essential, o Essential se baseia numa pergunta que todo mundo devia se fazer a uma determinada altura da vida, que é a seguinte: o que é essencial para você? O que é essencial para nós todos? Ora, a gente acha que o que é essencial é deter conhecimento, é conseguir acesso às informações verídicas, fidedignas, verdadeiras, de forma a, com elas, com esse conjunto de informações, construir um corpus, um conjunto de conhecimentos coerentes, que possa nos ajudar a viver, que possa nos ajudar a responder, por exemplo, aquelas questões básicas da existência de cada um de nós, aquelas questões básicas da filosofia, né, que nos remetem a o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida. São questões como essa que nos incomodam, são questões como essa que todo mundo se faz mais cedo ou mais tarde. Portanto, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, são questões universais e atemporais. E responder a essas questões também significa que você vai ter que entender um pouquinho sobre a morte, porque ela é um mecanismo. A morte é um mecanismo em que você troca de roupagem, você abandona o corpo material e vai viver a sua vida em outro plano consciencial com outro tipo de corpo, chamado de corpo astral, ou chamado de duplo etérico, ou chamado de corpo etérico também. Mas note que essas informações, duplo etérico, corpo etérico,
os famosos chakras, né? As pessoas que têm clarividência veem os nossos corpos sutis ou invisíveis de uma outra forma, vêm além do corpo material. Essas informações começaram a circular aqui no Ocidente na segunda metade do século XIX, através da teosofia de Madame Blavatsky. Autores como Helena Petrovna Blavatsky, Alfred Percy Alfred Percy Bennett, né? Annie Besant, Charles Leadbeater, tantos outros, de Najaradás. Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu já lia Fundamentos de Teosofia, que era um livrão enorme, lá com umas 400, 500 páginas, do sábio hindu ou indiano Ginarajadasa, né? E ele buscava explicar, dentre várias coisas, o que era a morte também. Ele já dizia ali que a morte é uma passagem. Voltando ao que interessa, existem duas grandes fontes, portanto, de informações que se prestam a esclarecer o que é a morte, dentro do contexto de se responder o que é a vida. Porque notem esse paradoxo central. Quem busca responder o que é a vida vai ter que responder o que é a morte. Quem busca responder o que é a morte vai ter que responder o que é a vida, exatamente. Né? Não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Não se fala de morte sem falar da vida, não se fala de vida sem falar da morte. Ok? Continuando com as experiências EQM, havia lá, eu tinha dito que a morte era uma ponte, né? Pois é, havia lá a figura da ponte, ou do rio, ou do túnel. É mais essa particularidade que vale a pena mencionar aqui agora. Como assim? Uma ponte, ou um túnel, ou uma cerca, né? Havia um limite que você não podia ultrapassar se você quisesse voltar à vida mundana, à vida aqui no plano físico ou material. E geralmente tinha alguém do outro lado. As pessoas relatam que meu pai, minha mãe, minha avó, um amigo, alguém conhecido e de confiança estava do outro lado desse limite, do outro lado da cerca, do túnel, do rio, do outro lado da ponte, dizendo: para, fica onde você está. Se você continuar caminhando e chegar até aqui, você não volta mais. E você ainda não chegou na hora de cruzar esse portal, de cruzar essa ponte, de caminhar até o final do túnel, ou coisa que o valha. Portanto, havia também essa figura bastante mencionada nas experiências quase-morte, que significava limite, né? Onde a sua projeção consciencial estiver, ali você vai notar que está vivo. Então, se você atravessasse o rio, cruzasse a ponte, passasse através da porta ou do portal, se você atravessasse o túnel, você não voltaria mais para o plano material, você não poderia mais dizer para as pessoas que tinha conhecido o outro lado, etc. Sim, você conhece o outro lado até onde te permitem, mas se você quiser conhecer mais, vai ter que pagar o preço, e o preço é abandonar a vida de cá, para ir viver a vida de lá. Os espíritas kardecistas falam que a vida maior, como eu já disse, com V maiúsculo e M maiúsculo, é a vida lá do outro lado, que a vida daqui é uma escola. Alguns outros dizem que não é bem uma escola, parece mais um hospital misturado com prisão, misturado com manicômio, misturado com escola. Pode ser isso tudo. E pode ser também a junção de um campo de experiências, como dizem outros. Né? Mas se você juntar tudo, a depender aí do tipo de vida que as pessoas levam, porque a experiência de vida é a própria experiência da verdade. Né? A experiência da verdade, o que é a verdade, afinal de contas? A verdade, segundo os melhores filósofos, é um cristal multifacetado. É algo que tem N faces, é algo que tem uma multiplicidade de faces, é algo que tem, portanto, um monte de lados que precisam ser levados em conta quando você descreve o que é a verdade. A morte se inscreve nesse tipo de paradoxo filosófico, né, a partir da história do cego e do elefante. Vocês devem conhecer, não? Eu vou contar rapidamente aqui. Peço perdão porque eu estou bastante gripado, tá? O filósofo perguntou, aliás, perguntaram ao filósofo, né, ao sábio oriental, porque essa é uma história oriental, o que era a verdade ou o que era a morte. Tanto faz, você pode usar as duas perguntas, porque a história funciona com as duas perguntas. O sábio responde, então: a morte ou a verdade é um elefante que se presta ao exame de um cego. A pessoa que perguntou no ato: como assim? E o sábio explicou:
pegue um cego e peça para ele tocar a tromba do elefante. E diga para ele explicar o que vê. Ele vai explicar o que está sentindo, a tromba do elefante. Pede um segundo cego, peça a um segundo cego, né? Pega lá um segundo cego e peça para ele tocar a pata, aquela pata grandona do elefante, e peça para ele explicar o que é a morte, o que é a vida, a partir da experiência de interação dele com a pata do elefante. Essa pessoa vai descrever a pata do elefante. Pegue-se um terceiro cego e coloque ele para tocar e interagir com a barriga do elefante, aquele animal imenso, né? Vai haver mais uma descrição da barriga do elefante. Finalmente, pega-se um quarto cego e leva-se esse quarto cego até o rabo, né, do elefante, e a pessoa que é cega pega lá o rabo, segura o rabo e vai interagir com o rabo e vai explicar o que é a morte, o que é a vida a partir dessa interação com o rabo. Acho que já deu para entender, né, que a verdade é um cristal multifacetado. Dependendo de onde você esteja, se junto à pata, ao rabo, à barriga ou à tromba, você vai contar uma história diferente. São todas verdadeiras? São. São todas mentirosas? Não, não são, não. São todas verdadeiras. Por que há um problema aí? A incompletude. Nenhuma dessas histórias é completa. É preciso que a pessoa viva diversas vidas, segundo o credo espírita, ou segundo o credo oriental, hinduísta, tanto faz, que também admite a multiplicidade de vidas, para saber descrever o que é a vida ou o que é a morte. É preciso que ela tenha tocado nesse elefante metafórico, é preciso que ela tenha tocado a pata, a barriga, a cauda e a tromba do elefante para poder contar uma história interessante, coerente, para quem lhe pergunte o que é a vida ou o que é a morte. Nesse contexto, as pessoas dependem de experiências diretas, as pessoas dependem efetivamente de terem uma consciência lúcida que possa interagir com as experiências que lhes são oferecidas diuturnamente nas suas vidas materiais, de modo a explicar lá, bem depois, mais tarde, se a vida realmente é uma mistura de hospital, escola, manicômio, circo, né? Tudo isso junto, ou se não, se é alguma coisa incrivelmente mais complexa, né? Já está dando para ver, já está dando para perceber que a vida e a morte são processos complexos em si. Já está dando para perceber que não é uma pergunta que dá para ser respondida com poucos minutos de fala, né? Por isso que eu selecionei aqui 2 vídeos rápidos. Um segundo não é tão rápido assim, mas o primeiro é. O primeiro é um vídeo extremamente significativo porque fala, na primeira pessoa, da experiência de Chico Xavier com a morte. Ela aconteceu durante uma viagem de avião que quase se transformou em tragédia. O avião pegou lá um vento de cauda e o resto eu vou deixar que o próprio Chico Xavier explique, porque ele se encontra com Emmanuel no invisível, né? É uma história até engraçada, mas ela é principalmente verídica. Aí eu vou perguntar para vocês por que Chico Xavier teve a reação que teve. Afinal de contas, é a pergunta que não quer calar também. Por que a morte nos inspira tanto medo? Por que a morte nos inspira tanto terror? Por vezes, por que a morte continua a ser essa desconhecida? Parte da resposta eu vou oferecer a vocês agora. Existem religiões e religiões, assim como existem igrejas e igrejas. Mas me parece que a função principal de muitas dessas religiões e igrejas que lidam com a questão da morte também é manter o controle, o domínio sobre as pessoas. E como é que elas fazem isso? Mantendo o medo da morte, mantendo sistemas de crenças em que a pessoa não sabe direito o que é morte, o que é morrer, sabe que aquilo ali vai acontecer com ela mais dia menos dia, mas não sabe dizer o que seja aquilo ou para que serve aquilo, essa tal de morte. Portanto, notem que coisas como o apego, a culpa e o medo, repito, o apego, a culpa e o medo são emoções extremamente utilizadas por aqueles que querem dominar massas populacionais, e essas pessoas fazem exatamente isso. Pegam o assunto da morte e transformam num instrumento de dominação. Tá? É por isso que Chico Xavier, apesar de ser o médium poderoso que era, tinha medo da morte também. Ok? Vou pedir à nossa produção que coloque o primeiro vídeo, então, para vocês verem do que a gente está falando aqui. Enquanto... Ok, produção?
enquanto a produção chega lá, eu vou dizer a vocês que o segundo vídeo é um pouco maior do que o primeiro, mas é igualmente interessante. 1959, eu me Vamos lá. dirigia de Uberaba para Belo Horizonte, e então o avião decolou de Uberaba. Pessoal, olha só esses 3 cachorros. Como que o bicho é, ó. O tanto que eles ficaram tristes com a saída do seu dono. Provavelmente foi trabalhar, né? Olha isso. Olha a tristeza. Pensando na vida, ó. O bicho tem sentimento, viu? Diferenciado dos outros bichos, né? Ó, subiu lá em cima pra beirinha lá na Peço perdão a vocês porque o computador lá da nossa produção travou e entrou uma porcaria de um comercial. As pessoas que são especialistas em marketing deviam se tocar do quanto a gente odeia quando isso acontece, de quanto a gente odeia a marca que começa a se apresentar para a gente nesses momentos, né? Se elas soubessem disso, não utilizariam esse modelo de negócio com tanta frequência. Vamos lá, então, produção? Decolou de novo, e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus. Eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar. E nós íamos e muita gente começou a gritar, a apertar o cinto, começaram a fazer o terço, e com muito respeito. Mas quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar também. Ele falou assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. Falei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Ele entrou no avião, passou no meio do pessoal, o pessoal não via. A maioria dos nossos amigos na família não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? E escutei o seu pedido, o que que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu prescindei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E disse, você meditava e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei, está. Assim, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cadência dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Tudo bem. Disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba para Belo Horizonte, e então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve... É um vídeo interessante, né? Você sabe por que eu passei esse vídeo para vocês? Primeiro porque ele é verídico, isso realmente aconteceu, foi em 59, e esse programa aí era um programa de entrevistas, acho que era o Pinga Fogo, da década de 60, da primeira metade da década de 60, não me lembro. Enfim, o fato é que essa pequena contenda entre Emmanuel, mentor de Chico Xavier, e o próprio, dentro do avião, efetivamente aconteceu. Vocês viram ali o Chico falando, eu sou humano, tenho medo da morte.
Se todo mundo vai morrer aqui, eu quero mais é gritar também, porque eu estou apavorado. A grande questão que não quer calar no fundo é a seguinte: como passar a não temer mais a morte? Como passar a compreendê-la mais a fundo? Como passar efetivamente a, conforme dizia o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, morrer com dignidade? É uma coisa que pouquíssima gente sabe fazer. Pouquíssima gente chega ao final da vida com a serenidade suficiente a ponto de encarar a própria morte de forma invejável, para dizer pouco. Pois é preciso uma vida bem vivida, de cara, né? Com certeza. É preciso uma vida extremamente bem vivida para que você possa dialogar com as suas sombras. E note que o diálogo com as suas próprias sombras é necessário também nesse cabedal de vida que nos cabe aqui, enquanto estamos vivos, com tempo e energia disponíveis no plano material. Mas poucos são os que se aventuram, acho que se aventuram, nesse terreno desconhecido que é o da morte, sem o mínimo de medo, sem o mínimo de pavor. Não é nem medo, é pavor. A minha tese de mestrado na Escola de Comunicação da Federal do Rio é interessante porque ela fala das representações da morte na mídia impressa nacional. O que a gente faz aqui no Ocidente com a morte? A gente evita a morte. O que a gente faz aqui no Ocidente com o fenômeno da morte? A gente não fala disso. O máximo que se fala é publicar o obituário da pessoa, fazer uma reportagem, quando o morto ou a morta é famosa, claro, né? Fazer lá uma celebração póstuma, né? Que a gente chama de exéquias, não é? Quem não sabe, não, as exéquias são a celebração da vida do morto ou da morta, no velório, como queiram, e você só fica lembrando das coisas boas, que é para esquecer que a morte existe e que ela vai alcançar todos nós. Raramente se faz ou se fala coisas como daqui a pouco a gente se encontra lá do outro lado, daqui a pouco vai ser a nossa vez, né? Assim que você puder, volta para dizer que está tudo bem. Né? Nada disso acontece porque a nossa Gaia ciência, como dizia Nietzsche, efetivamente não consegue dar conta de explicar o que é a vida, quanto mais o que é a morte. Não é? Nossa Gaia ciência não sabe explicar nem o planeta que a gente vive. Eles chamam a Terra de geóide. Sabe o que é um geóide? É uma esfera levemente achatada nos polos. Isso é um geóide. O que é a vida? O que é o corpo humano? O corpo humano é só isso? O corpo humano é cabeça, tronco e membros? Não, o corpo humano é um complexo eletromagnético formado de uma parte densa de matéria, carne, ossos, sangue, etc., e uma parte sutil formada por chakras, formada por nadis, que são chakras menores, formada por meridianos, que são linhas de força que existem dentro do próprio corpo, formada por uma série, pelo duplo etérico, por exemplo, né? Pelo chamado corpo etérico. Notem que esse tipo de informação que eu estou passando para vocês agora, por exemplo, emergiu em 1918 como uma novidade, como algo que era tratado às escondidas dentre os Rosacruzes. Existe lá um livro chamado Caibalion, na tradição Rosacruz, em que antecedeu, na realidade, né? Um movimento massificado, um movimento voltado para as massas, voltado para o esclarecimento das massas. Estou falando aqui de teosofia, estou falando aqui de espiritismo kardecista. Esses dois movimentos de esclarecimento do que seja vida ou morte, que são movimentos voltados para as massas, datam ambos da segunda metade do século XIX. Não à toa, em 1857, Kardec lança lá o Livro dos Espíritos e Chico Xavier, sua reencarnação, tempos depois, ao responder sobre quando é que a Terra atingiria o grau de planeta de regeneração, ele simplesmente adiciona 2 séculos e fala assim, 2057. Ou seja, trata-se de saber que, por exemplo, o ápice da transição planetária, como dizem alguns, pode durar 2 séculos. Eu já acho que não, eu já acho que
é uma questão apenas de algumas poucas décadas, né? Mas isso é uma questão só de ponto de vista. O que interessa saber é que existem épocas, como, por exemplo, a Kali Yuga, que é como os orientais se referem ao nosso momento presente, né? Em que esse tipo de conhecimento não nos é facultado saber o que seja a vida, o que seja a morte. Então, é preciso fazer o quê para chegar a esse tipo de conhecimento? É preciso se tornar maçom, é preciso se tornar Rosa Cruz, é preciso partilhar de uma organização secreta da vida em que esse tipo de informação circula com mais liberdade, longe dos olhos da igreja, por exemplo, longe dos olhos dos dominadores temporais, longe dos olhos daqueles que detêm o poder temporal. Vamos lembrar que aqui no planeta Terra, desde sempre, a elite trevosa, as trevas, dominaram e ainda dominam até certo ponto o que a gente chama de planeta Terra ou o que a gente chama de plano material ou plano físico do planeta Terra. Isso está acabando. Quem já teve contato com os conteúdos de Luiz Castanhedo sabe que isso está acabando. Aos poucos, acabando, e o próprio umbral denso já está colapsando. As locas, que são as tocas em que os trevosos mais densos e piores dentre eles se alojam, já estão ruindo, já estão colapsando. Os flares contínuos, as pulsações solares contínuas que o Sol nos envia aqui para a Terra, de alguns anos para cá, já estão dando conta de colapsar essas estruturas densas do umbral em que os trevosos, os piores trevosos, se situam, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque nada é tão simples, é tudo bastante complexo. É claro que isso é bom porque o umbral ninguém merece, né? Tem mais é que colapsar, mas isso não é tão bom assim a partir do momento em que essas criaturas extremamente malignas saem de lá e vêm para a superfície porque não tem mais para onde ir. Então, dependemos aqui da operação de Miguel Arcanjo, que é outra grande novidade que a dona Luiz nos traz, que diz que quando houver o apagão mundial, a chamada Operação Apagão, que são 72 horas sem eletricidade, internet e telecomunicações, quando houver essa operação, em apenas 72 horas, São Miguel Arcanjo, seres estelares e as hostes arcangelicais vão dar conta de, em apenas 72 horas, capturar e exilar todos, repito, os seres trevosos desencarnados. Isso vai gerar uma virada de mesa fenomenal. Isso vai gerar um ponto de inflexão completo, total, né? Porque, a partir daí, o governo trevoso oculto acaba. Só vão sobrar os trevosos encarnados, que vão começar a morrer rapidamente, porque não vão mais contar com a ajuda de seus pares trevosos desencarnados. Mas não vim aqui hoje para falar sobre isso. Mas note que quem sabe contar essa história é porque já sabe o que é a vida e o que é a morte. Já conhece as relações de dominação entre as trevas e os seres que não são nada espiritualizados, né? Porque, por via de regra, as pessoas que vivem suas vidas como zumbis aqui na Terra, as pessoas que são pouco ou nada espiritualizadas, são massas de manobra trevosa desde o início dos tempos. Vocês ainda têm dúvida sobre isso? Então, dependendo da vida que a pessoa levou, voltando ao que nos interessa, temos aí uma vida que pode ser mais ou menos espiritualizada ou mais ou menos materialista, né? Se a vida for extremamente materialista, a morte vai se processar segundo um protocolo específico. Se a vida tiver sido o oposto, uma vida extremamente espiritualizada, a morte vai se processar segundo um outro protocolo completamente diferente. Por exemplo, existe um livro espírita chamado Voltei, do irmão X, que na realidade era Humberto de Campos, né? Problemas legais com a família dele, né? Fizeram com que ele passasse a assinar seus artigos lá do outro lado como irmão X e não como Humberto de Campos, que foi em sua última vida aqui na Terra. E ele disse assim, existe algo que precisa ser feito por quem morre, ou se a pessoa tiver merecimento porque viveu uma vida digna, reta e digna para isso, ela será ajudada para que, nesse momento, horas depois em que ela morre, ela possa ser auxiliada. O que é isso exatamente? Eu acho que já falei no recente ou anterior, mas é um pequeno segredo que vale a pena recordar, que vale a pena
colocar as claras de novo. Eu estou falando aqui de 2 mini chakras localizados na nossa nuca. Esses 2 mini chakras precisam ser desligados logo após a morte física da pessoa. Note que a morte física da pessoa se processa quando o cordão de prata é rompido. E falei grego? Não, falei português. Existe algo chamado cordão prateado, ou cordão de prata, que é como se fosse um cordão super extensível, estendido ao infinito, e que liga você, quando você faz uma projeção astral lúcida, por exemplo, ao seu corpo que está dormindo ali na Terra, no plano físico. Quando esse cordão prateado se rompe, sobrevém a morte, e você não volta mais ao corpo físico. Ok? Por isso é que se diz que quem faz, olha que interessante, quem faz projeção astral desde sempre, sabe que a morte não existe. Segundo Wagner Moura, se não me engano é Wagner, não, Wagner Moura é o ator. Bom, talvez o projeciologista mais famoso hoje em dia não seja mais o Gasparetto, não, o filho da Zíbia Gasparetto, mas sim, obrigado, Priscila, o Wagner Borges, né? Que já tem vários livros escritos e que de vez em quando aparece em vários programas de entrevistas explicando o que é projeção astral, ok? E ele é um cara que diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se você é um projetor astral consciente, se você sai do seu casulo de carne para explorar o que há por aí, lá nos planos astrais e etéricos da vida, você sabe que a morte não existe. Você sabe automaticamente que a morte é uma passagem, que a morte é uma ponte, que a morte é um portal. Você pode passar pelo portal de forma consciente, manter a lucidez, fazer o que tiver para fazer lá e voltar. Tanto é assim que tem muita gente aqui no plano material que não conta isso para ninguém, ou conta isso para muito pouca gente, e tem sim o quê? Uma vida dupla. A vida aqui na matéria convencional de todos, pagando boleto todo dia, etc, etc, perdão. E a vida dupla e a outra vida, que é uma vida desenvolvida quando a pessoa está dormindo. A pessoa vai dormir, seu corpo sutil se desprende do corpo físico e a pessoa vai viajar, a pessoa vai desempenhar tarefas, vai ajudar os outros, né? Geralmente é assim, a pessoa vai se projetar astralmente em outros mundos paralelos ao nosso, como no mundo astral, como no mundo que a gente chama de plano astral ou plano etérico. Note que o plano etérico ainda faz parte do plano físico, é o último pedacinho, né? É a última camada do chamado plano físico. O plano físico tem 7 partições, assim como o plano astral tem igualmente 7 partições ou camadas, né? Porque a lei é setenária nesse cantinho do cosmo aqui. Não estou hoje aqui para explicar isso. Só vale a pena saber que quando a gente sai do corpo consciente, começa a fazer essas viagens, né, a gente efetivamente começa a saber tanta coisa, mais tanta coisa, que a gente passa a perceber automaticamente que a morte não existe. A morte é simplesmente algo utilizado para manter as pessoas sob rédea curta, sob controle, sob domínio, né? A morte é simplesmente utilizada como instrumento, portanto, de domínio, como instrumento de opressão, é claro, ok? Isso gera também karma, gente. Por que vocês acham que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem futuro? Porque existe o karma coletivo, existe o karma também das organizações, né? E a Igreja é uma das organizações com um karma mais apodrecido que existe, infelizmente, né? Não vai adiantar, infelizmente, Papa Francisco, seguido de Leão XIV, darem uma suavizada na trajetória da Igreja, porque ela já fez muita bobagem, né? Mas não estou aqui para falar disso também. Uma das bobagens que a Igreja fez, vale a pena só rapidamente falar disso, foi esconder a origem do que seja a vida e morte, porque essa informação sempre foi de domínio público, até entrar em cena a Igreja, até entrar em cena um opressor, um ditador de plantão, que percebeu nesse tipo de informação um instrumento de dominação maciça, né, em que ele inventou a Igreja, inventou o sacerdote, o padre, o papa, para quê? Para ser o intermediário entre a pessoa, né, e o poder divino. Na realidade, nossa interação com Deus não precisa de intermediário nenhum.
A partir do momento que as pessoas percebem isso, o poder da igreja se esfarela, o poder do intermediário vai embora, o poder do sacerdote é reduzido a zero, a nada. Tá? Por isso, questões tão candentes, tão importantes como conhecimento sobre o que seja vida e morte, são tão importantes assim, porque, no fundo, é uma questão de poder. No fundo, é uma questão de libertação. É uma questão de liberdade também, portanto. Ok? Bom, o que acontece, voltando ao que interessa, quando a pessoa viveu uma vida reta e digna e, lá do outro lado, eles fazem uma espécie de missão, né? Eles vão para a tua casa e, da mesma forma que você nasceu no hospital, cercado lá por uma equipe médica, né, que fez a cesariana da sua mãe, por exemplo, foi o que aconteceu comigo, da mesma forma você morre aqui e renasce do outro lado, não de forma consciente, digamos que você seja medianamente desenvolvido, ou seja, não consegue ainda renascer do outro lado com consciência. Apenas os mestres plenamente desenvolvidos espiritualmente conseguem passar de um estado a outro sem cair em consciência, sem cair no sono da inconsciência. Tá? A maioria de nós, a maior parte de nós, precisa de um intervalo de descanso mental. É por isso que é muito comum que a gente vai perguntar lá nos centros espíritas da vida como é que está fulano que morreu há meses atrás. A resposta é sempre a mesma, está dormindo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Por quê? Porque a pessoa está dormindo, gente. A pessoa precisa dormir durante meses, porque ela passou 50, 60, 70, 100 anos com a cabeça ligada aqui na matéria, mesmo quando dormia. Né? Não havia uma inconsciência total. Esse sono pós-morte é um sono de saúde, é um sono de reposição, de reequilíbrio total, é um sono necessário para muitas pessoas que morrem aqui, passam, digamos, uns 6 meses dormindo, até mais tempo, né? Dependendo da pessoa, a pessoa pode passar alguns anos dormindo. Né? Nada disso é tão incomum assim, se vocês querem saber. A pessoa passa lá ser 1 ano ou 2 dormindo, recobra a consciência e ela começa a se adaptar ao novo meio. E sabe quanto tempo, em média, você leva para se adaptar ao novo meio? 15, 20 anos, em média. Note que as diferenças são totais, né? Porque você estava num plano material e foi viver num plano não material. A diferença é total. Não estou aqui para discriminar essas diferenças, mas para apontar que a morte, sendo uma passagem, te força a um processo de readaptação ao seu ambiente que te cerca, né? E aí muda tudo, ok? Desde a velocidade da passagem do fluxo temporal, a forma como você percebe e é percebido, né? Muda tudo. É muito comum, por exemplo, que a comunicação nos estratos conscienciais superiores do plano astral seja por telepatia. Divaldo Pereira Franco, uma vez, foi aconselhado por sua mentora Joana de Ângeles a ficar quieto assim que entraram num templo lá no astral superior, e o Divaldo falou, mas eu estou quieto. E ela dizia, aquiete a sua mente, pare de pensar, porque todo mundo aqui está vendo, está ouvindo, né? Tudo que você pensa. Sua cabeça, seus pensamentos são um livro aberto para todos aqui. Portanto, desse é o trabalho de parar de pensar. Notaram a diferença abissal que existe entre o plano material e o plano astral superior? Dentre outras, né? É muito comum que as pessoas que vêm aqui para o chamado invólucro de carne relatem esse tipo de sensação. É como se eu tivesse sido fechado dentro de um escafandro de carne. Fui encapsulado dentro de um corpo de carne, enquanto que aqui no astral superior eu tenho liberdade, eu posso volitar, eu posso flanar, eu posso sair voando. Já tiveram aquele sonho que você sai voando? Sonho lúcido e consciente que você sai voando? Não é qualquer pessoa que tem, não. Por quê, hein? Porque já dizia Freud, depois Jung, que esse tipo de sonho lúcido é para pouca gente. Pessoas que já têm um mínimo de evolução espiritual e que podem, portanto, desfrutar de um sonho lúcido em que podem voar, por exemplo. Né? Podem controlar o voo, inclusive. Né? Essa é uma experiência real lá do outro lado. Para nós é sonho aqui, mas lá do outro lado é real. Ou seja, nós aprendemos a voar do outro lado, né? Assim como voamos em pássaros de aço aqui na matéria, aprendemos a voar sozinhos, a volitar, como se diz, lá no plano astral intermediário. Dali para cima, as pessoas não andam mais de aeróbus, né? De
naves espaciais ou coisa parecida. Elas forjam suas merkabás. Sabe o que é merkabá? É o traje de luz, quer dizer, armadura de luz, traje de luz, com o qual elas fazem viagens interplanetárias de uma galáxia para outra, de um universo para outro. Notaram mais uma diferença grande entre o plano material e o plano espiritual, né? Pois é. Então, notem que a vida, partindo-se dessa perspectiva, funciona muito mais como se fosse uma escola. Digamos que seja uma grande escola de emoções. Se há alguma coisa que eu aprendi nos últimos anos, na minha vida, é que o homem ou a mulher precisa ter mais inteligência emocional. Aliás, o termo inteligência emocional é relativamente recente, né? Daniel Goleman desenvolveu esse termo juntamente com quem? Com o Dalai Lama, com o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que dizem que também não vai durar muito tempo na matéria, porque já está com quase 90 anos, né? Ou mais até, não sei. De qualquer forma, a vida é uma escola emocional. A vida é uma escola em que você está aqui para quê? Para aprender a dominar suas emoções e criar e vivenciar os melhores sentimentos. Olha, eu aqui dando uma resposta minha sobre o que é a vida. A morte representa, nesse aspecto, nesse contexto, o final da aula. O toque da campainha, que significa que a aula acabou. Que aula? É uma aula em que, repito, você tem que aprender a dominar as emoções mais fortes, como a ira, a cólera, a raiva, não é? A paixão, e desenvolver não as emoções, mas as virtudes, os sentimentos mais nobres, né? Os sentimentos que provêm do amor, da bondade, que provém da compreensão, que provém da compaixão, ou seja, os sentimentos que provêm das chamadas virtudes. A gente está aqui, pessoal, para desenvolver virtudes e dominar nossos vícios e falhas. Somente em vidas materiais, como essas em que a gente vive, é possível que a gente consiga progressos significativos nessa arte de saber se conduzir bem em meio às emoções e sentimentos, saber vivenciar as melhores, as mais nobres emoções, eu diria os mais nobres sentimentos, e saber evitar ou controlar as piores emoções, né? Porque existe uma diferença, né? Vamos combinar. Um sentimento é algo nobre, né? As pessoas podem falar de sentimento ruim, sentimento negativo ou positivo. Eu costumo ir um pouco além, eu costumo dizer que sentimento geralmente está ligado a alguma coisa positiva, boa, enobrecedora, edificante, enquanto que as emoções, é o contrário, estão ligadas a uma sensação pesada, uma sensação negativa, nada edificante. Ódio é uma emoção, amor é um sentimento. Okay? Paixão é uma emoção, o amor incondicional é um sentimento. A compaixão é um sentimento, a paixão cheia de luxúria é uma emoção, e por aí vai. Viemos aqui, a vida material, portanto, para dominarmos nossas emoções e desenvolvermos nossos sentimentos. Não se trata de aprender nada do ponto de vista intelectual. Não se trata apenas de aprender uma profissão, ou de aprender a ler e escrever, ou de aprender sei lá o quê, com a sua cabeça, mas se trata de você aprender a usar outro órgão do corpo, que é muitíssimo mais importante do que seu cérebro. Falo do nosso coração. Portanto, a morte é o final da aula. E o que a gente aprende nessa aula que é a vida? A gente aprende a usar o nosso coração. É algo que é muito pouco falado. Hoje em dia as pessoas não prestam atenção nisso. É como se fosse uma informação a qual não se dá muita importância, não é muito relevante, é o que se julga, mas é esse engano, é esse auto-engano que a gente vive na realidade, né? As pessoas se enganam muito, porque estamos aqui para aprender a lidar com nossos corações, para aprender a desenvolver a nossa energia amorosa que reside em nossos corações. Ok? O que mais que temos para falar sobre a morte? Sim, vamos complementar lá. Então, assim que os 2 mini-chakras secretos que existem na nossa nuca são desligados, ocorre imediatamente, automaticamente, o corte também da percepção
daquele que morreu, daquela pessoa que morreu, em relação a tudo que o cadáver, a tudo que o corpo físico sente. Por exemplo, se a pessoa é colocada num ambiente gelado para ser conservada, se o cadáver da pessoa é colocado numa geladeira, se ela não teve esses mini chakras desconectados lá no corpo perispiritual, segundo os espíritas, ou lá no duplo etérico, segundo os teósofos, dá no mesmo, o que a pessoa vai sentir depois de morta? Frio. A mesma coisa quando a pessoa é queimada, ela é basicamente incinerada, né? Ao invés de se enterrar, nós temos o hábito de incinerar, de queimar. Se não temos pelo menos 48 a no mínimo 72 horas de intervalo desde a morte até a cerimônia de cremação, o que a gente vai fazer com o ente amado? A gente vai submeter esse ente querido, esse ente amado, a uma experiência horrível que ela vai sentir as chamas lhe comendo o corpo. Simples assim. Por quê? Porque se a pessoa não tiver tido o desligamento definitivo desses 2 microchakras na nuca, tudo que o cadáver sentiu, o espírito vai sentir. Perceberam? Mas é preciso haver merecimento. E aí entra ali do karma. E aí entra mais uma particularidade ou nuance do que seja a vida e também do que seja a morte. E do porquê determinados períodos pós-mortem ou pós-morte de algumas pessoas muito ruins são tão dolorosos. A pessoa não tem merecimento kármico algum, pelo contrário. Ela tem merecimento para vivenciar a dor, o sofrimento. Então, a primeira coisa que acontece é que ela é deixada no escuro. Ninguém faz ou fala nada para ela a respeito de microchakras na nuca que precisam ser desligados, senão a pessoa vai sentir tudo que o cadáver dela tiver sentido, não. A pessoa vai sentir a minhoquinha comendo lá suas carnes, né? Ou suas carnes sendo tostadas na cerimônia de cremação, ou suas carnes sendo enregeladas, né? Num freezer industrial que comporta cadáveres. É disso que trata o pós-morte dessas pessoas que não têm merecimento kármico, que não viveram uma vida reta e digna, pelo menos boa o suficiente, para merecerem um mínimo de misericórdia. Imagina aí um psicopata, um homicida, um serial killer da vida. Essa pessoa não vai ter, lá do outro lado de cara, nenhum tipo de ajuda para emergir no outro mundo. Ao contrário de uma pessoa que só viveu para ajudar os outros, né? Uma definição muito lúcida do Divaldo Pereira Franco, que morreu recentemente com 98 anos de idade, é uma definição muito bonita, que diz assim: foi um homem que nunca ousou viver para si mesmo, sempre viveu para o próximo, sempre viveu ajudando o seu próximo, ajudando seu irmão, ajudando sua irmã. E essa foi a verdade dele a vida inteira. Então, lá do outro lado, imagina a festa que foi feita quando ele chegou lá, né? Pois é. Notem que eu estou aqui falando de vida ao mesmo tempo que falo de morte, né? Porque elas se entrelaçam. Ou seja, você vai ter um pós-morte, você vai ter um protocolo de morte equivalente ao tipo de vida que você levou enquanto estava vivo aqui na matéria. Se mais ou menos materialista, se mais ou menos espiritualizado. Simples assim. Ok? O vídeo que a gente vai ver agora tem a ver com IA. O que foi feito com IA também, mas o que interessa é que o conteúdo dele é interessante. Tem uma parte do vídeo que diz assim: sei lá o que é o GPS da alma. Então, aquela historieta toda que o vídeo conta, que achou-se um manuscrito secreto do Nikola Tesla, em que ele prova por A mais B que a morte não existe, isso tudo é mentira. Tudo é ficção. Mas é uma boa ficção, porque os conteúdos que interessam estão lá no meio. Os conteúdos que interessam, que são relatados nesse vídeo que a gente vai ver agora, são reais, são verídicos. Tá? Na medida em que a IA pode ser utilizada com esse tipo de intenção para chamar a atenção da vida das pessoas, né, sobre determinadas coisas que elas nunca param para dar atenção, e note que hoje em dia essa é uma estratégia trevosa. As trevas fazem como? Elas fragmentam a nossa atenção por milhares de focos, de modo que a gente não tenha foco em nada. Essa é uma estratégia clássica de dividir para dominar, de dividir para vencer. Ok? Na medida em que a gente
resolve sabiamente, né, dar foco ao que precisa ganhar foco, por exemplo, questões de vida e morte, questões relativas ao que é a morte, e como nos aproveita, como nos beneficia saber o que é a morte, pelo menos segundo, por exemplo, a teosofia, ou segundo o espiritismo kardecista, ou segundo o budismo tibetano, né? Ou segundo qualquer outro tipo de movimento espiritualista que tenha respostas. No budismo tibetano, por exemplo, o momento da morte, para aqueles lamas e monges tibetanos que são extremamente espiritualizados, é um momento ímpar, é um momento de ouro, é um momento em que a luz se revela. Eles são treinados a vida toda para estarem e permanecerem lúcidos no momento da morte. Enquanto que o homem ocidental não tem a mínima condição de fazer nada disso, infelizmente, né? Nós simplesmente mergulhamos num sono reparador, nós mergulhamos na inconsciência e só vamos ganhar a consciência de volta lá do outro lado. Os monges tibetanos, não. Os lamas tibetanos, nanani, nanã. O que eles fazem? Eles se treinam a vida inteira sob uma ótica espiritualista, que é milenar, tá? Tanto faz a escola budista que seja, ou Mahayana, ou Vajrayana, não interessa. O objetivo sempre é o mesmo: manter a lucidez, manter a consciência desperta no momento da morte. Para quê? Por quê? Porque é nesse momento da morte que você pode efetivamente atingir o nirvana, em que você pode efetivamente superar a roda de samsara ou a roda de reencarnações. Ou seja, você pode fazer daquele momento da morte um instrumento divino de superação da roda kármica de reencarnações. Porque é disso que se trata também. Ok, gente? Acho que já falei um pouco mais extensamente sobre o que é a morte. Vamos olhar esse vídeo rapidamente e, em seguida, abrir para perguntas, para dúvidas que alguém, se quiser, pode formular aqui agora. Mas até aqui está tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Tudo ok, né, Priscila? Beleza. Então, vamos ver lá esse vídeo, que é de 20 e poucos minutos. É um pouco maior do que o outro vídeo, mas é extremamente interessante também, porque ele fala das provas que Nikola Tesla, o engenheiro genial, não, o engenheiro genial que lidou com questões de eletricidade, reuniu ao longo da sua vida, porque ele também era extremamente espiritualizado, né, nesse manuscrito fictício, né, que ele escreveu, que veio à vida. Né? Tudo bem que isso tudo é ficção, mas notem o conteúdo dessa ficção, porque ela é verídica, esse conteúdo é verdadeiro. Ok? Vamos lá, gente? Essa entrevista jamais deveria ver a luz do dia. E, no entanto, aqui está você lendo estas palavras. Dizem que ela foi registrada na primavera de 1930. O nome do jornalista? Desconhecido. A transcrição? Esquecida por décadas, descoberta apenas recentemente, escondida entre as páginas de um antigo volume intitulado Eletricidade e Éter, encontrado no fundo de um arquivo de biblioteca em Nova York. Na última página, um bilhete escrito à mão. Não publicar até que a humanidade esteja pronta. Se você acredita que sabe tudo sobre Nikola Tesla, está enganado. Ele foi muito mais do que um gênio, mais do que o inventor da corrente alternada ou das transmissões sem fio. Ele foi alguém que ousou olhar para onde até hoje a maioria teme encarar, além do véu da existência. A entrevista começou com uma pergunta incomum. Senhor Tesla, disse o jornalista, entre as muitas lendas que o cercam, uma em especial se destaca. É verdade que o senhor acredita na existência da alma e na vida após a morte? Tesla não respondeu de imediato. O silêncio tomou conta da sala. Então, em um tom quase sussurrado, ele disse: acreditar? Não? Eu sei. Não foram palavras que ecoaram. Foi algo mais. O ar pareceu ficar mais frio, como se o próprio ambiente reconhecesse uma verdade oculta. Tudo o que você vê, disse Tesla lentamente, é uma ilusão de densidade. A matéria nada mais é do que luz comprimida. Tudo é vibração.
E vibração não é apenas física, vibração é consciência, é memória, é alma. O jornalista inclinou-se à frente. Mas como a ciência explica isso? Tesla esboçou um leve sorriso. A ciência ainda está cega. Está apenas começando a abrir os olhos. Mas rachaduras estão surgindo. A luz está entrando. E essa luz vem de dentro. Ele se calou por um instante, como se escutasse algo que só ele podia ouvir. Depois falou novamente. Mais rápido desta vez, como se temesse não ter tempo para dizer tudo. Eu já observei a energia deixando o corpo humano no exato momento da morte. Ela não desaparece, não se transforma em calor ou som. Ela permanece. É como se algo partisse, sem se perder. Aqui o manuscrito traz uma anotação curiosa, feita provavelmente por quem o encontrou. No momento em que Tesla pronunciou essas palavras, algo estranho aconteceu. A caneta do jornalista parou de escrever. A tinta engrossou. O ar tornou-se denso, vibrante. Tesla permaneceu sereno. Você sentiu, não foi? Esse é o primeiro indício. O campo da alma existe. Ele influencia a matéria, a tinta, o papel, o próprio instante. E isso é só o começo. O jornalista respirou fundo, tentando manter a compostura. O senhor disse campo da alma. E isso não faz parte da física convencional. Tesla assentiu. Porque a física que você conhece é limitada. Mas a alma não é. Ele se levantou e caminhou até a janela. Manhattan brilhava ao fundo. Mas sua voz parecia atravessar o tempo, como se não falasse ao presente, mas ao futuro. Existem 5 provas. 5 que eu vivi, estudei e documentei. E se uma delas for verdadeira, então a morte não é o fim. É apenas uma travessia. Jornalista congelou. Tesla prosseguiu com precisão. A primeira prova, memórias fora do corpo. Enquanto trabalhava com campos magnéticos intensos, experimentei algo inexplicável. Minha consciência se separou do corpo. Meu corpo ficou no laboratório. Mas minha percepção estava pelas ruas da cidade. Observei pessoas, lugares, cenas inteiras. E depois tudo foi confirmado. Cada detalhe. Ele fitou o jornalista nos olhos. Isso não é delírio. Isso é separação de consciência. E se pode acontecer em vida, também pode acontecer após a morte. Ele deu alguns passos e as sombras na sala pareciam se esticar ao redor dele. A segunda prova, continuou, é a memória elétrica dos objetos. Pensamentos, emoções, acontecimentos, tudo isso deixa rastros, não apenas em pessoas, mas também na matéria. É por isso que ao entrar em uma casa antiga, você pode sentir medo, ou, ao contrário, uma paz inexplicável. Isso não é imaginação, é registro. O espaço se lembra. O universo é como um rolo de filme. Tudo está gravado. O jornalista anotava freneticamente. Tesla fechou os olhos. A terceira sussurrou. É a música da luz. Todo ser vivo emite um som. Não audível, não com os ouvidos. Mas há vibrações. Cada ser humano é uma sinfonia. E quando o corpo morre, a melodia não desaparece. Ela permanece. Ele apontou para um estranho aparelho no canto da sala. Algo entre uma antena e uma flor metálica. Eu tentei captar. Esse som residual. Não é ruído, é sensação. Como se alguém estivesse ali. Mesmo já tendo partido, o jornalista, agora pálido, interrompeu. Se tudo isso é verdade, por que ninguém fala sobre isso? Tesla abaixou o olhar. Porque a verdade é perigosa. Em um mundo construído sobre o medo da morte, dizer que a morte não é o fim, destrói todas as bases. Ele moveu a mão pelo ar, como quem atravessa um tecido invisível. Se há retorno, então somos responsáveis, não diante de juízes, mas diante de nós mesmos. Tesla respirou fundo, como quem mergulha em lembranças que não são contadas com facilidade. A quarta prova é a conexão entre almas. Certa vez, desmaiei de forma súbita, sem motivo aparente. Mais tarde, recebi uma carta da Europa. Um amigo querido havia morrido naquele mesmo exato minuto. A data, a hora, coincidiam. Isso não foi acaso.
Estamos conectados. A morte não rompe esse fio invisível. O jornalista mal conseguia respirar. As anotações em sua mão estavam tremendo. E a quinta prova? Tesla permaneceu em silêncio por um longo tempo. Só então respondeu: sonhos que se tornam reais. Não previsões, não profecias, mas diálogos autênticos com aqueles que já se foram. A mesma imagem, aparecendo em sonhos de diferentes pessoas, em países diferentes, na mesma noite. Isso é uma ponte entre mundos. Ele fixou os olhos nos do jornalista. Se você acha que isso é misticismo, está enganado. Isso é ciência. Só não foi descrita ainda. O silêncio que se seguiu era espesso, quase tátil. Não era o silêncio do vazio. Era o tipo de silêncio que precede uma revelação. O jornalista, então, arriscou uma pergunta. Sua voz não parecia mais a mesma. Se a alma existe, se a morte não é o fim, por que estamos aqui? Por que nascemos? Tesla baixou os olhos. Quando falou novamente, sua voz tinha o peso da reverência. Para aprender, para sofrer, para amar, tudo ao mesmo tempo. Isso aqui não é uma prisão. É uma escola. Às vezes, um campo de batalha. Mas nunca um castigo. Estamos aqui para lembrar quem somos e passar na lição, seja em uma vida ou em 1000, até que nos tornemos luz. Ele retirou da estante um livro antigo com capa gasta. Sabe o que é isso? A voz do silêncio. Filosofia oriental. Não concordo com tudo, mas em uma coisa eles acertaram. A morte não encerra o caminho. Ela apenas o transforma. O jornalista anotava com a mão trêmula. Diga com sinceridade, o senhor tem medo da morte? Tesla balançou a cabeça lentamente. Não, eu a conheço. Ela veio mais de uma vez. Ouvi seus passos. E uma vez, ela quase me levou. E o que o senhor sentiu? Tesla sorriu, como quem se lembra de algo familiar. Paz. Lá não há dor, não há medo, apenas lembranças, puras, como a primeira neve. Você vê tudo o que fez, e tudo o que deixou de fazer, a quem feriu, a quem salvou. Não é um julgamento, é um espelho. Ele voltou a se sentar, cansado, mas com o olhar ainda firme, como quem já cruzou o que outros ainda sequer ousam imaginar. Nós não respondemos a ninguém, a não ser a nós mesmos, a nossa essência, ao que fomos antes de nascer e ao que nos tornaremos depois. O jornalista fechou os olhos, sentia a mente girando. E o que nos espera depois? Tesla olhou para o nada, como quem busca algo nas entrelinhas do universo. Imagine um oceano, mas não de água. Um oceano de energia. Você é uma gota, única, com dor, memórias, vivências. Quando o corpo morre, você retorna a esse oceano. Mas ainda é você, só que mais puro, sem máscaras. E reencontramos aqueles que amamos. Tesla assentiu com convicção. Se eles também voltaram, e se havia amor entre vocês, sim, o amor é o GPS da alma. Ele conecta. Ele é mais forte do que a morte. Enquanto falava, parecia que as paredes ao redor vibravam levemente, como se a própria sala escutasse. Vou além, disse agora em tom baixo. Tentei construir um dispositivo capaz de registrar esse instante, não a morte em si, mas o exato momento em que a consciência se desprende. E... funcionou? Tesla fechou os olhos. Quase. Senti um pulso, como se o coração do universo batesse em sincronia. E o que aconteceu? Destruíram. Aqueles que têm medo da verdade, quem? Os que controlam pelo medo, religiões, poder, corporações. Se a morte não for o fim, o medo perde o poder. E um ser humano sem medo é livre. E ninguém pode controlar alguém verdadeiramente livre. Na sala, o único som era o tic-tac do relógio. Tesla então disse calmamente: é por isso que essa entrevista não será publicada. Ainda não. Apenas quando a hora chegar. Ele se levantou. Sua silhueta parecia maior, mais sólida. Se você está lendo isso, é porque alguém ousou. Significa que a hora chegou. Ele se aproximou do jornalista e quase em um sussurro declarou:
Nós somos eternos, não pelo corpo, pela vibração. A alma é música. E a morte não é uma pausa. É apenas uma mudança de tom. Tesla começou a caminhar lentamente pelo cômodo, escolhendo cada palavra como um cirurgião escolhe seus instrumentos antes da operação. Eu sei como tudo isso soa: misticismo, devaneios de um velho cansado. E, sinceramente, se eu não tivesse sentido, visto e medido tudo com minhas próprias mãos, eu também não acreditaria. O jornalista, que até então era apenas um ouvinte, agora parecia parte da história. Estava imerso. Então, ele perguntou: por que a ciência permanece em silêncio? Tesla virou-se devagar. Porque a ciência teme o que não pode medir. Ela exige gráficos, fórmulas, equações. Mas a alma não cabe em equações. A alma é um estado, uma frequência, um campo, um pensamento. De repente, ele caminhou até uma velha mesa, puxou um desenho coberto por símbolos incomuns. No centro, um círculo com um ponto. Isso não é apenas geometria. É um mapa de transição, um diagrama. O caminho que a alma percorre ao deixar o corpo e se conectar ao éter. É uma teoria? O jornalista perguntou. Tesla balançou a cabeça firme. Não, é um resultado. Trabalhei com frequências específicas. Uma faixa ativava emoções, outra, memórias. E uma terceira, permitia conexão com aqueles que já se foram. Ele fez uma pausa. Às vezes, à noite, quando tudo está em silêncio, ligo o velho gerador. E se tudo estiver perfeitamente ajustado, não com os ouvidos, mas com a alma, você pode ouvir. Ouvir o quê? Pensamentos, mas não de vivos. É como captar um sinal de rádio, vindo além do horizonte. Nesse momento, a luz da sala oscilou. O jornalista deu um salto. Não tenha medo, disse Tesla com um leve sorriso. Eles sempre dão um sinal. Quando falamos deles, eles, os que partiram, mas permaneceram entre camadas, não porque foram punidos, mas porque não estavam prontos para partir, ou porque estavam esperando. Esperando o quê? Tesla se aproximou. Seu rosto agora era sério, quase severo. Esperando por quem possa ouvi-los. Fez uma pausa. Há algo mais. Algo que quase ninguém ousa dizer em voz alta. Nem todas as almas são iguais. Algumas ficam presas depois da morte. Presas? Elas se agarram ao medo, ao poder, ao desejo. Não conseguem ascender. Precisam de energia, de corpos. São atraídas pelos vivos. Está falando de fantasmas? Estou falando de campos de medo. Locais onde houve dor, guerra, violência. O éter nesses lugares se torna denso, pesado, como armadilhas. Entrar é fácil. Sair, nem sempre. O jornalista ficou pálido, mas Tesla continuou com firmeza. Mas também existe luz, existe amor, existe memória, existe oração. Quando é feita com o coração, ela liberta, não por Deus, mas pela alma. A compaixão verdadeira rompe paredes. Ele olhou pela janela. Vivemos em um mundo onde quase ninguém sabe por que vive. Mas, se soubessem que a morte é uma prova, e não um fim, talvez vivessem de outra forma, com mais pureza, com mais profundidade. O jornalista, como quem registra uma profecia, anotou com mão trêmula. A energia da alma não morre. Ela muda de frequência. Última pergunta, disse ele, com a voz quase sumindo. Senhor Tesla, o senhor voltará? Tesla olhou nos olhos dele com doçura. Eu nunca fui embora. Enquanto houver uma única pessoa buscando a verdade, eu estarei por perto. Naquele exato instante, segundo o manuscrito, o relógio bateu 3 vezes. 3 sinus. Como se alguém do outro lado estivesse confirmando que tudo aquilo era real. O silêncio se instalou por mais alguns segundos, e então, inesperadamente, Tesla murmurou. Há um último segredo, que nunca revelei a ninguém. O jornalista segurou o ar. Qual é? Tesla caminhou até um velho armário. Abriu uma gaveta escondida e retirou dela um pequeno cilindro metálico, coberto por símbolos estranhos parecidos com runas e diagramas.
Este é um protótipo. Eu o chamei de captador de ecos, um dispositivo capaz de detectar a impressão energética da consciência. Depois da morte, vozes, imagens, não. Pensamentos, pura essência. E o senhor captou algo? Tesla assentiu. Sim, várias vezes. Frases, imagens, sentimentos. Uma das mensagens mais claras dizia: ainda estou aqui. Me ajude. A lembrar. Quem era? Não sei, mas senti como se estivesse falando comigo mesmo, ou com alguém que eu já fui. Ele se sentou novamente, e sua voz se tornou quase um sussurro. A memória da alma é a coisa mais importante que existe. Nascemos e esquecemos, porque se lembrássemos de tudo, viver seria insuportável, a dor seria demais. Mas às vezes algo escapa em sonhos, em sensações, em déjà-vus. O jornalista assentiu, emocionado. Ele mesmo já havia sentido isso, lembranças breves, de coisas que não poderiam ter acontecido. O senhor disse que tudo é preservado, mas onde? Tesla olhou para o teto como se enxergasse além da matéria. No éter. Ele é como um oceano invisível. Nele tudo está contido. Pensamentos, emoções, eventos. É isso que os antigos chamavam de Akasha. Somos todos gotas do mesmo oceano. Ele então fixou o olhar no jornalista. Imagine que cada uma das suas ações é uma nota musical. Você está compondo uma melodia ao longo da vida. E após a morte, você ouve tudo ao mesmo tempo, sem cortes, sem máscaras, sem mentiras, apenas a verdade. Esse é o julgamento, mas não externo. É interno. Você é o juiz. E também a testemunha. O jornalista estremeceu. E se essa música for falsa? Tesla respondeu com serenidade. A alma pede uma nova chance, ela retorna, em outro corpo, em outra vida, mas com a mesma vibração, guardada dentro de si. Ele fez uma pausa. Depois, como quem sussurra um segredo cósmico, acrescentou: mas há outras almas, as que saíram do ciclo. Elas não precisam mais retornar. Tornaram-se luz, guias, anjos, arriscou o jornalista. Tesla sorriu levemente. Chame-os como quiser. O nome não importa. A essência, sim. Eles estão por perto. Principalmente nas noites mais escuras, quando alguém pensa que está sozinho. Isso é amor, o tipo de amor que jamais morre. O jornalista olhou para o relógio. Não sabia mais se minutos ou horas haviam passado. O tempo parecia ter se dissolvido. E se alguém vive uma vida sem amor? Tesla foi direto. Então retorna, porque só o amor molda a alma. Sem ele, não há movimento. Apenas repetição. Ele se levantou. Sua sombra, alongada pela luz suave, parecia a de uma árvore ao pôr do sol. Eu não compartilho isso por sensacionalismo. Compartilho porque sei, em breve, partirei. E esse conhecimento não pode morrer comigo. Ele então estendeu o cilindro metálico ao jornalista. Fique com ele e se o momento chegar, passe adiante. E se esse momento nunca chegar? Tesla olhou nos olhos dele com um traço de melancolia. Ele chegará, quando a primeira pessoa se lembrar de quem verdadeiramente é. O jornalista segurou o cilindro como se fosse algo vivo. Sentiu um leve calor, um tremor, como se o objeto respirasse. O que devo fazer com isso? Sussurrou. Tesla respondeu, com ternura. Não tenha pressa, apenas mantenha perto e ouça a si mesmo. Ele vai lhe dizer quando deve ser ativado. O silêncio tomou conta da sala. Era como se ela também respirasse com eles. Mais uma pergunta, disse o jornalista quase sem voz. Se o senhor estava tão perto da verdade, ninguém mais soube? Tesla olhou pela janela. O céu já começava a clarear. Houve outros, mas poucos, e quase todos escolheram o silêncio, por medo ou humildade. A verdade é como o fogo. Aquece, mas também queima. Não pode ser imposta, apenas oferecida. Ele respirou fundo. Uma vez quase disse tudo,
Foi no Colorado, durante uma palestra sobre ressonância. Eu pretendia falar sobre a alma. Mas, no exato momento em que comecei, um oficial apareceu. A palestra foi encerrada. Desde então, permaneci. Em silêncio, o jornalista abaixou a cabeça. E agora Tesla se aproximou devagar. Agora eu falo. Porque sei, teu tempo está quase chegando. Você acha que esta entrevista é só uma história? Não. Ela é uma semente. E vai cair na mente de alguém. Vai germinar. Não em todos, mas naqueles que estiverem prontos. Ele se inclinou levemente. E se você está ouvindo isso agora, talvez esse seja o sinal. O jornalista se levantou. Sentia. Aquilo não era apenas o fim, era também o começo. Mais uma coisa. Quem somos nós? Tesla respondeu sem hesitar. Somos luz. Luz que se esqueceu de ser luz. E tudo o que fazemos é o caminho de volta para casa. Eles apertaram as mãos, simplesmente como humanos. E nesse instante, um leve som se fez no ar, como um sino, sem fonte aparente, sem razão. Eles estão aqui, murmurou Tesla, já ouvindo o que ninguém mais podia escutar. Ele caminhou até a janela. Veja, o amanhecer ainda é pálido, mas está chegando. O jornalista saiu. A porta se fechou atrás dele sem ruído algum. Mais tarde, escreveria: saí dali como outro homem, como se alguém tivesse despertado dentro de mim. Não na mente, no coração. A entrevista jamais foi publicada. Os papéis foram guardados em uma caixa secreta, o cilindro também, entre pertences pessoais. Até que quase 100 anos depois a caixa foi encontrada. E agora você está com ela. Em forma de palavras, talvez não por acaso, porque, como Tesla disse, a morte não é um ponto final, é uma vírgula, depois da qual continuamos a escrever, em outra linguagem. E aí, gostaram? Espero que sim. Eu duvido que essa história seja verdadeira. Para mim é ficção científica criada por IA. Mas aquilo que o Tesla fala nesta breve ficção interessante criada pela IA, provavelmente com a supervisão humana, é a pura realidade. Tá? Viemos à vida para aprender a amar. Se pudermos, basicamente, com pouquíssimas palavras, resumir o propósito de viver, né? Resumir o sentido da vida, como se diz muito, né? O sentido da vida é o amor, é aprender a amar. Estamos aqui no plano material para todos nós, sem exceções, aprendermos a amar de forma incondicional. E assim voltarmos a ser o que sempre fomos, que é luz, porque, conforme Tesla dizia no início da sua entrevista, a matéria é luz comprimida. Né? Todos, no fundo, somos luz, né? Só que nós nos esquecemos disso, não temos mais memória viva disso. E esse retorno à casa do Pai, por assim dizer, o retorno à luz, com L maiúsculo, né? É parte da nossa caminhada, é parte do nosso processo experiencial, é parte da nossa senda evolutiva. Tudo isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Por isso é que nós dedicamos o Essential de hoje a um mergulho no que seja a morte. Espero que vocês tenham gostado. Chegou a hora de a gente esclarecer algumas dúvidas, se alguém as tiver e quisesse colocar aqui agora. Alguém quer que eu explique alguma coisa? O momento é agora. Alguém está com alguma dúvida? Está tudo bem? Para Raul, Gabriela, Carla, Priscila, Raíssa, ninguém tem dúvida? Ok, gente. Então vamos fazer o seguinte. Se tiverem alguma dúvida, né, entre em contato comigo, né, estou à disposição para esclarecer. Tá? Que bom que vocês gostaram.
É a Leila, né? Mas acostumada a chamá-la de Leila. Leila. Leila, querida, espero que esteja tudo bem. Mas é isso. Eu quis que vocês ouvissem vissem, assistissem nesses 2 vídeos, né? Porque eles meio que complementam, senti muito isso, eles meio que complementam aquilo que eu tinha para dizer. E vocês viram lá que mesmo Chico Xavier tinha medo da morte, né? Porque desde cedo nós fomos educados a temê-la, não a compreendê-la. A partir do momento que a gente consegue compreender a morte, tudo muda, inclusive a nossa própria vida. Pensem nisso. Tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço em todos, em todas, tá? Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo Essêncio, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau.